Vamos lá, pessoal. Vejam bem. Depois dizem que o Mologi persegue os outros, que é dono da verdade, né? Bom, vamos lá. Quimbanda Hospício. O número de cultos que se titula como tradições e na verdade não passam de loucuras e opiniões próprias em que a pessoa simplesmente ultrapassa os limites do bom senso. Vou dar um exemplo. Não existe quimbanda que não vá sangue. Não existe. Qualquer pessoa que cita que a quimbanda dele não vai sangue, isso é uma opção pessoal, porque na Umbanda, nos tempos antigos, sempre foi cultuado o Exu, dando sangue apenas uma vez por ano, sendo assentado apenas nas ervas. Pois é. Então, há um senso comum de achar que a quimbanda, como ela é nua e crua, a pessoa pode abdicar de dar o sangue para o espírito. Nós vamos ver lá no futuro o que realmente isso vai dar. Outra coisa que eu quero que vocês observem, vou ser bem cirúrgico, né? Vejam bem, lá no princípio da Umbanda, só existia na realidade duas Umbanda, que era a Umbanda kardecista, né, que é aquelas influências kardecistas, e a Umbanda Omolocô. Essas são as duas Umbandas primordiais de mais de um século atrás, né? Então vamos lá. Então, com o tempo, houve-se muita fusão de conceitos para dentro da Umbanda, né? Umbanda esotérica, Umbanda disso, Umbanda daquilo, e virou uma salada muito grande. E alguns sacerdotes que manteram a sua característica antiga e perpetuaram como ainda existe até hoje. E aquelas Umbanda que foram inventadas se perderam com o tempo. A mesma coisa é na quimbanda. Então criaram tipos de quimbanda que, primeiro, que não existe, e conceitos que são opiniões pessoais, que só vão agregar aos seus próprios desejos dos sacerdotes, né? Então vamos lá. Aleister Crowley tem o que a ver com a quimbanda? Nada, né? Mas como a quimbanda é livre, a pessoa agrega o que ela quiser. Então está sendo muito comum no Brasil inteiro, no Brasil todo, as pessoas introduzirem espermas dentro dos assentamentos. Cabelos, coisas que não existem dentro da quimbanda. Ao menos a quimbanda malay nunca existiu. Então vamos lá. Quando você for entrar numa quimbanda hospício dessa da vida, você vai ter que primeiro, prestar bem atenção, ver se alguém que já entrou nessa quimbanda 3, 4, 5 anos atrás ainda sobrevive e está bem de vida. Porque nenhuma quimbanda que ela é mal direcionada, orientada, vai trazer bons frutos para quem se inicia. Não estou defendendo nem quimbanda malay. Qualquer quimbanda. O problema está no sacerdote. Você não vê eles falando, ou melhor dizendo, você não vê os avós, né, os antepassados deles assinando embaixo o que eles estão praticando. Por quê? Porque não tem ninguém para frear, entendeu? Realmente falar para a pessoa, você está errado. Como existem muitos cursinhos e apostilas na internet, inescrupulosamente as pessoas se intitulam sacerdotes de quimbanda. Faz um cursinho aqui,
né? É cursinho disso, é cursinho daquilo, aprende a fazer uns assentamentos, inventa uma moda que não existe, e aí sai usando as pessoas que são leigas como laboratório. Não existe laboratório, pessoal. Assim como eu até gosto de pontos cantados criados há 10 anos para cá pelas pessoas, alguns, porque se nota uma pequena diferença, que os espíritos, de certa forma, inspiraram aquela pessoa a fazer aquele ponto que viraliza. Só que nem todos os pontos vai chamar realmente um espírito. Então, uma pessoa que sai incorporando com qualquer ponto, já dá para se desconfiar, né? A mistificação tá alta, tá, assim, muito grande. É muita mistificação. Você não vê quase a pessoa incorporar. E fora um outro detalhe importantíssimo que as pessoas precisam entender. Nota-se que algumas pessoas que incorporam realmente verdadeiro, é aquela pessoa que você realmente, o espírito já falou coisas pessoais muito profundas, e aí você tem certeza que aquela pessoa incorpora. Mas você não tem certeza se aquela pessoa realmente, depois que o espírito vai embora, se ela não continua ali. Sacaram? Há muitas pessoas que quando o espírito vai embora, elas conhecem a maneira que o espírito se apresenta e elas continuam passando por cima do próprio espírito. Então, antigamente, o espírito, Exu e Pombagira, eram mais rígidos. Eles eram realmente mais marcantes, ou seja, chegavam para o médium, né? E falava para que se o médium continuasse daquela maneira ou agindo daquela forma, ia ser castigado. Hoje você não vê mais isso. Hoje as pessoas usam o Exu e a Pombagira como se fosse um escravo ou que se fosse uma nota de dinheiro. Outra coisa que também o pessoal quer vender prosperidade, aí quando vai apresentar prosperidade, a prosperidade é tirada dos outros. Eu quero ver a prosperidade que o Exu te der com um bom emprego ou, de repente, um bom negócio que você não precisou tirar de ninguém para poder apresentar essa prosperidade. Então, essa prosperidade é falha. Se você está apresentando em cima de um monte de trabalho, você só vive de trabalho. Você não sabe fazer outra coisa. Por quê? Isso é claro, né? O Exu ali está só como um de trás. Então, muitas quimbandas, não são poucas, querem, de qualquer forma, impor os seus conceitos, impor as suas normas, mas são gostos pessoais. Quando a gente fala que um espírito, ele nasce na sua frente, em cima de uma pedra, quando o sangue bate naquela pedra e sai a fumaça sem nada sobrenatural, sem mágica, é apenas o nascimento daquele espírito ali, naquela pedra. Mas, Mologi, as pessoas já trazem os espíritos desde que nasceu, é óbvio, mas vai ter uma morada. Outra coisa que é muito comum as pessoas acharem que não precisam de assentamento. E quando querem assentar, não valorizam quem realmente faz de verdade. Porque as pessoas olham, já tem tudo na internet, tá tudo muito fácil, né? Então eu vou aproveitar, a minha pombagira é essa. Então eu já sei como é que faz, eu vou fazer. Mas um espírito nasce na frente de outro. É um outro espírito que traz. Então são pequenos detalhes que não são contados em livros. Tem coisas de religião que não são contadas em livros. Então, é por isso que a quimbanda virou a quimbanda hospício. Essa é a nova linha de quimbanda que a gente vê no país todo. Quimbanda hospício. Uma pessoa ficando mais louca do que a outra. Pega lá as pessoas que tiveram tal sangue na cabeça. Que fim levaram?
passa 3, 4 anos, ou ficou louca, ou a pessoa ficou louca, realmente desequilibrada, ou a pessoa ficou perdida, sem dinheiro, quebrado, completamente o oposto daquilo que é pregado com Exu, porque Exu é distribuição. Inclusive, ingratidão é muito claro que eu vejo, né? Muita ingratidão, porque eu tenho Exu, o Exu é distribuição, eu distribuo, eu simplesmente presenteio as pessoas, várias, todas elas eu presenteio conforme aquilo que elas praticam diante do Exu e da Pombagira. Eu realmente amo o Exu e a Pombagira. Se uma pessoa entra na minha casa, mesmo que ela seja uma pessoa simples, que ela não seja sacerdote, mas que ela tenha um espírito, eu respeito. A gente tem que respeitar, mas não as pessoas que são sacerdotes acham que são mais superiores do que os espíritos que estão naquelas pessoas apenas porque elas não exercem a função de sacerdote. Nenhuma pessoa, só porque incorpora Exu e Pombagira, é obrigado a seguir a função de sacerdote. Elas simplesmente estão querendo viver suas vidas. Progresso, as coisas boas que elas podem desfrutar. Não são obrigadas a serem sacerdotes. Aí você veja, as pessoas no seu dia a dia estão buscando evoluir, aí se esbarra com um monte de loucuras que a pessoa enfia tudo quanto é tipo de conceito para dentro da quimbanda. Ai, quimbanda mexe com demônio, não sei o que. Algumas quimbandas mexem com demônio. Nem todas as quimbandas mexem com demônio. E ninguém é obrigado a mexer com demônio porque está mexendo com quimbanda. Se a pessoa está mexendo com uma quimbanda sem demônio, deixa que a pessoa mexa. Qual é o problema disso? Aí, só porque não mexe, é mais fraco. Não é mais fraco. O Exu e Pombagira sempre será mais forte do que qualquer ser humano. Pode ser o sacerdote mais poderoso. O Exu e a Pombagira em espírito vai ser mais forte. Então tem que ser respeitado. Aí as pessoas fazem cursinhos. As pessoas acham que aquilo que elas conheceram realmente é superior a todo mundo, é um complexo de inferioridade, onde o ego fica falando mais alto. Você não vê as pessoas elogiando um trabalho de uma outra pessoa. Simplesmente você vê ela criticando e tentando denegrir e criando coisas assim como haters para denunciar as páginas, para denegrir e quebrar um trabalho bem feito. É isso que se vê. Você não vê um reconhecimento. É muito raro. A nobreza do ser humano é reconhecer que um fundamento foi bem feito. Você foi feito por quem? Meu sacerdote já morreu. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Bom, tem sacerdote na internet que eu não digo nem que é sacerdote. É bunda sorte. Entendeu? Por quê? A pessoa não é iniciada, não tem nenhum histórico religioso e vem pra internet cagar norma, cagar regra. Que a quimbanda, falando em nome da quimbanda, mas quem é essa pessoa? Então, idiotas levando idiotas. Só que quando uma pessoa eleva o seu estado de conhecimento, ela com certeza ela não vai ser enganada. Por isso que eu vendo os meus livros, que eu falo que não é um livro comum, pessoal. Não é o que eu escrevo não vai encontrar em lugar nenhum. Você vai buscar e não vai achar. Se a própria inteligência artificial, que facilitou muito a vida de todas as pessoas, seja de escritores, seja de quem pesquisa, não traz, ela limita o conhecimento. E quando você chega na profundidade, ela desvirtua, porque já está programada para não te responder a verdade. Você tem que buscar por si próprio. Aí onde entra as grandes bibliotecas antigas, livros raros,
para que você possa buscar pelo menos alguma coisa palpável. Então, o que eu escrevo, você não vai encontrar. O que se vê na internet é apenas um hospício religioso. Esse hospício religioso que as pessoas que estão mal, com depressão, com a vida desgraçada, que acabou se afundando nas drogas, né? É isso daí, por falta de conhecimento, por falta de conhecer realmente como funcionam as coisas. Humildade você não encontra em lugar nenhum. É sempre todo mundo se achando o máximo. Mas quando vai ver a vida tá um lixo. Mas vamos também ver outro detalhe importante. Então quer dizer que uma pessoa que é sacerdote, que não rouba ninguém, entendeu? Que não ficou rico às custas dos outros, ela não tem axé para dar. Então aqueles sacerdotes que moram lá no Congo, lá em Angola, lá em Moçambique, Serra Leoa, que são sacerdotes que trazem as culturas bantus bem antigas, eles não têm axé para dar para a pessoa, né? Não tem a força, né? Então, quanta ignorância rege na internet. Infelizmente, a internet está apenas para dinheiro. O foco da pessoa é dinheiro. Ela não está pela religião. Ninguém ama Exu e Pombagira, não. É mentira. Todo mundo tá pelo dinheiro. Tudo bem, pessoal? O dinheiro é importante. Mas do outro lado tem uma pessoa que precisa. Do outro lado tem uma pessoa que está lutando. Então, quando se vai fazer um fundamento, tem que entregar um fundamento. E para entregar um bom fundamento, tem que realmente se conhecer. Conhecer bem o fundamento pela qual as pessoas estão tirando assim, ó, a lá vão ter. E a vida das pessoas estão indo por água abaixo. As famosas matanças de boi, que existe um ritual antecipado para o boi antes de passar a faca. É por isso que dá polícia no dia seguinte. É por isso que 30 dias antes o cidadão vai lá para matar o boi, morre, né? Como é um caso novo aí, né? Uma pessoa que estava matando o boi direto, uma hora foi no lugar do boi. Pessoas que já tinham suas vidas definidas como carro, esposa, bares, né? E de repente se suicida? Que quimbanda é essa? Quimbanda de hospício. Aonde de repente a pessoa fala que Asmodeus, você tem que se prostituir, porque a prostituição é de Asmodeus. Não conhece. Não conhece a religião. Asmodeus não é apenas a ira contada pelos judeus. Asmodeus também une, se faz união. É um espírito de evolução. Destrói aquilo que era para ser reconstruído. Ou melhor dizendo, destrói aquilo que é ruim. Então, o foco, né, é outro. Não é uma criatura apenas de destruição. E tudo na vida tem o início, o meio e um fim.